Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. Vamos destacar isso daí, ó. Nós temos 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididos em 8 grupos com 4 equipes cada grupo, né? Tipo Copa do Mundo, né? Dentro do grupo, cada equipe, ó, disputa uma única partida contra todo mundo. A primeira e a segunda colocada vão para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, que costumeiramente a gente chama de oitavas de final. Os vencedores das oitavas vão para as 4 partidas das quartas de finais. Os vencedores das quartas de finais disputam as 2 partidas das semis. E os vencedores avançam para a grande final e definem a grande campeã. Pela regra, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, cada jogo serão 3 dias de descanso. Jogou, 3 dias de descanso. Jogou, 3 dias de descanso no mínimo, tá? Se ele quiser dar 4 dias, 5, 6, vai com quem for organizar o torneio. O mínimo é 3. Tá certo? 2 não. 3 ok. 4 ok também. Certo? Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, no domingo, só vai poder disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira, né? Que você vai ter segunda, terça e quarta de descanso, joga na quinta, na mesma semana. Qual o número de dias necessários para a realização desse torneio, tá? Quem tá antenado aí na Copa do Mundo sabe que a Copa do Mundo, se não me engano, duram 28 dias. É a resposta do nosso problema? Calma, vamos ver. Será que vai bater com a Copa do Mundo? Né? Então o que a gente precisa saber? Ó, como eu falei, um jogo, 3 dias de descanso. Outro jogo, mais 3 dias de descanso. Tá certo? Então a gente vai ter que fazer isso para cada jogo. Então tem que saber, primeiramente, quantos jogos eles vão disputar. Então vamos começar lá da fase de grupos, né? Na fase de grupos, ó, como ele fala aqui, ó, cada grupo tem 4 equipes. Ó, vamos só se atentar aqui, o número mínimo de dias necessário para a realização desse torneio. Que a gente tem que se atentar, gente. Não é os jogos totais do torneio, tá? Certo? É o número de jogos totais de cada equipe. Tá certo? Que a gente pode organizar, por exemplo, cada jogo todo mundo num dia só, por exemplo. Certo? Ele quer saber o número mínimo, certo? Menor quantidade. Certo? A gente vai olhar para o número de jogo que uma equipe faz, né? Pra gente ver quantos dias de jogos ela vai ter, quantos dias de descanso ela precisa ter, no mínimo, seguindo a regra. Tá? Então vamos lá, fase de grupos. Você vai ter aqui um grupo com 4 equipes, cada uma vai disputar uma única partida contra todo mundo. Gente, se eu tenho 4 times, certo? E cada um vai jogar contra todo mundo aqui, quantos jogos eu vou ter nessa fase de grupos? Veja, vamos pegar aqui esse time aqui, o Brasil. O Brasil vai jogar aqui contra, nem lembro o grupo do Brasil, mas o Brasil vai jogar contra Sérvia, Brasil vai jogar contra Suíça e Brasil vai jogar, não lembro outro time, com esse outro time aqui. E aí acabou a fase de grupos. Ou seja, só na fase de grupos nós teremos quantos jogos? Só na fase de grupos. Certo? Tá aqui FG, tá? Fase de grupos. Somente na fase de grupos nós teremos 3 jogos. 3 jogos. E aí, como eu falei, para cada jogo são 3 dias de descanso. Então, só nessa fase de grupos, o mínimo de descanso vai ser o quê? Se são 3 dias de descanso, né? 3 vezes 3 vai dar 9 dias de descanso. Certo? Só para fase de grupos, nós vamos ter 9 dias de descanso. Ou seja, só na fase de grupos nós vamos ter que ter 3 dias para jogo, certo? Pelo menos, tá? No mínimo, 3 dias para jogo e mais 9 dias de descanso, né? Que são os dias entre os jogos. Tá certo? Então, para cada jogo, 3 dias de descanso. Depois nós vamos ter, ó, vamos seguir aqui a sequência. Oitava de final, quarta, ó, que ele vai trazer aqui a quartas. Depois, semi e a final. Gente, 4 jogos, ou seja, 4 dias de jogo, né? 4 jogos, consequentemente, 4 dias com jogo. Beleza. Só que, minha gente, passou a final. Esses caras vão precisar descansar de novo? Não vão, né? Acabou o torneio, agora cada um por si se vire aí agora para descansar, né? Então, a gente não vai contar o dia de descanso com a final. Então, vamos marcar assim para ficar melhor da gente entender, ó. 4 jogos. 4 não, 3 jogos. Peraí, que o meu programa travou. Vou esperar aqui a resposta dele. Ele não quer apagar. Ele não quer apagar, então eu vou escrever embaixo, ó. 3 jogos. Agora ele apagou. 3 jogos mais um jogo que é a final. Para cada jogo desse daqui, 3 dias de descanso no mínimo.
mesmo raciocínio daqui, 9 dias, certo? Então, só de jogo nós vamos ter, ó, 3 dias para realizar os jogos da fase de grupos, mais 3 dias para realizar os jogos da oitava, quarta e semi, mais um dia para realizar a final. Então, só aqui já vai 3, 6, 7. Beleza. E de descanso entre esses jogos, 9 mais 9, 18. Né? E aí basta somar 18 mais 7, que aí nós vamos ter um período mínimo de dias para a realização desses jogos de 25 dias. Né? E aí não letra C novamente, agora a letra B de bola. Então nós vamos ter como resposta a letra B, 25. Tá certo? Só fazendo geral de novo. Contamos os dias de jogos, partindo da fase de grupos, tá? Totais, que a gente vai precisar o dia de jogos para a gente saber o total de dias para a realização dos jogos, tá? De cada time, tá certo? Depois, vamos ver a questão do descanso, tá certo? Lembrando, depois da final, por isso que eu separei aqui a final. Ah, acabou o torneio, agora vocês se viram para descansar quantos dias vocês quiserem, tá certo? Então não vamos precisar contar descanso aí dentro, tá certo? E aí, a gente só conta descanso aqui dentro da fase de grupo e dentro das outras 3 fases seguintes, oitavas, quartas e semi, por isso que a gente só marca eles e a gente vai ter exatamente 25 por esse gabarito aí, letra B de bola. Tranquilo?